irmãos. Nós estamos gratos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos unidos novamente para mantermos esta comunhão uns com os outros e com o Senhor especialmente, também pelo privilégio que temos de apreciar mais uma porção da palavra do Senhor. Vamos para o Evangelho segundo Marcos. Marcos, nós vamos ver no capítulo 3. Marcos 3, a partir do verso 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e irmã. O Senhor há de abençoar a sua palavra linda nessa noite e a nossa meditação. Amém. Amém. Quando nós olhamos para o versículo 21 deste capítulo, nós vemos que quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender porque diziam estar fora de si. Quando os parentes do Senhor Jesus viram e ouviram as obras que o Senhor estava realizando na libertação dos oprimidos pelos demônios, na libertação daqueles que se achavam enfermos, com problemas físicos, paralíticos, cegos. E quando o Senhor se dedicou a escolher os seus 12 apóstolos para auxiliá-los, para formar com eles aquele grupo de evangelização, pois o propósito do Senhor era salvar a alma dos pecadores. Nós vemos que o Senhor Jesus escolheu os 12, depois nós vemos que o Senhor Jesus, ele separou outros 70 discípulos para pregarem o Evangelho. E nós vemos que quando os parentes de Jesus souberam disso, no verso 21, eles saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Eles não saíram com a intenção de prendê-lo, no sentido de puni-lo, não é? Eu creio que no sentido de acolhê-lo, de protegê-lo, de fazer com que ele descansasse, porque eles achavam que ele estava fora de si, ele não estava bem e precisava de descansar. Então eles vieram ter com o Senhor Jesus Cristo e ficaram do lado de fora. Nós podemos sim interpretar esses parentes do versículo 21 com esta família, com estes parentes, com esses irmãos e a mãe do Senhor que estavam aqui do lado de fora. Embora a palavra de Deus não diga que são os mesmos, mas nós podemos entender que sim, que estes parentes de Jesus são estes que nós temos aqui no versículo 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Por que será que eles não entraram para estarem onde o Senhor estava? Por que será que eles mandaram chamá-lo? Nós lemos na palavra de Deus
Aqui em João capítulo 7, vamos dar uma olhadinha rapidamente. João 7, João capítulo 7, versículos 3 ao 5. Nós lemos assim: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Agora vejam o verso 5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Nós sabemos que os irmãos de nosso Senhor Jesus, alguns dos quais nós temos como escritores de parte do Novo Testamento, como é o caso de Tiago, da epístola de Tiago, como é o caso de Judas, da epístola de Judas, que eram irmãos do Senhor Jesus segundo a carne, eram meios irmãos do Senhor Jesus, porque eles não eram, porque o Senhor Jesus, ele foi filho de Maria, mas não foi filho natural de José. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, e José era o pai de Jesus, o pai adotivo. Esses irmãos do Senhor Jesus, eles vieram a se converter após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Embora não tenhamos detalhes sobre isto, mas tudo nos mostra que eles creram no Senhor Jesus Cristo após a sua morte e ressurreição. Eles não criam no Senhor Jesus Cristo, nem mesmo seus irmãos. E por isso, quando eles ouviram as pessoas murmurando, criticando o Senhor, falando mal dele, eles também concordavam que o Senhor Jesus estava fora de si, não podia ser uma pessoa no seu estado normal. Por isso queriam prendê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Nós não temos nenhuma dúvida, segundo a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, que realmente se tratava dos irmãos do Senhor Jesus, segundo a carne, filhos de Maria, após o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Embora muitos queiram, este grupo que nega que Maria teve mais filhos, esse grupo que prega a divindade, que prega a virgindade de Maria, até hoje, eles não admitam esta verdade. Então eles afirmam: não, é porque na língua original, naquele tempo, os primos eram também chamados de irmãos. E é por isso que dizem os irmãos de Jesus. Eles afirmam, quando diz os irmãos de Jesus, estão dizendo que são os primos de Jesus. Uma forma grosseira de negar a palavra de Deus. Uma forma absurda de torcer o sentido da palavra de Deus, que não nos deixa dúvida, nós vamos ver mais sobre isso, que realmente eram os irmãos de Jesus, segundo a carne. Maria, ela foi virgem sim até o nascimento do menino Jesus. Após isso ela teve pelo menos mais 6 filhos, Nós vamos ver agora no livro de Marcos, que ela teve pelo menos 4 filhos e pelo menos 2 filhas, após o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Marcos 6, uma página, 2 páginas adiante. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão?
E não vivem entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ninguém duvida, mesmo este grupo que afirma que Jesus, que Maria não teve mais filhos, eles não negam que aqui se trata realmente da mãe de Jesus segundo a carne. Mas eles negam que esta grande realidade de que seus irmãos aqui, seus 4 irmãos, Tiago, José, Judas e Simão, e suas irmãs, eram realmente filhos de Maria, filhos naturais de Maria e José. A única diferença: Jesus não era filho natural de José. Então Jesus, realmente Maria teve sim mais filhos. Isso não condena Maria, isso não diminui Maria. Maria é uma grande serva do Senhor, como ela própria disse, como ela própria afirmou. Maria teve um papel importantíssimo, como muitos outros homens e mulheres de Deus. Maria foi usada por Deus para trazer o Filho de Deus ao mundo. Cumpriu seu papel com muita perfeição, como outros também tiveram os seus papéis. Moisés, Abraão, Josué, Isaías, Jeremias, Davi e tantos outros cumpriram os seus papéis como servos e servas do Senhor. E Maria também. Então Maria realmente ela foi a mãe de Jesus, homem. Ela é a mãe de Jesus, homem. Após o nascimento de Jesus, ela teve a sua vida normal como marido e mulher com José, seu esposo. Não tem nem mal nisso. O casamento é uma instituição divina. Foi o Senhor que instituiu o casamento. Isso em nada diminui Maria. É que esse povo prega, né, essa teoria de que Maria é virgem até hoje, que ela nasceu sem pecado. Nós não temos dúvida de que ela teve sim, pelo menos, mais 6 filhos, né, que nós temos relatados aqui. E eles então vieram à procura do Senhor Jesus Cristo. Mandaram chamá-lo. Nós vemos que muita gente estava sentada ao redor dele. E lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor dele, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Por que será que o Senhor Jesus disse isto? Ele não disse isto negando que aqueles que estavam lá fora eram sua mãe e seus irmãos. Não estava negando. Mas ele está mostrando que a família espiritual do Senhor Jesus Cristo, a família espiritual de Deus, ela está mais próxima do Senhor Jesus Cristo do que a sua própria família natural. E ele disse isso porque, eu repito, nem mesmo os seus irmãos criam nele. E é por isso que ele disse: qualquer que faz a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mas não estava negando que aqueles que estavam lá fora eram também a sua família natural. Vamos ainda olhar mais, para não termos dúvida de que Maria teve sim mais filhos após o nascimento do Senhor Jesus. Isso é muito bom para nós respondermos às pessoas que afirmam todos os dias nós ouvimos pessoas dizendo pelo rádio, televisão, que Maria não teve mais filhos.
Então vamos olhar para Gálatas, capítulo 1, no versículo 19. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Diz o apóstolo Paulo: e não vi, ele está falando da sua ida a Jerusalém, não é? E diz assim: e não vi nenhum dos outros apóstolos, e não vi outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Né? Por que Paulo foi tão específico assim? Né? E não vi a Tiago, e não vi outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Agora vamos olhar para Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Versículo 14. Atos 1, 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os irmãos podem notar que todas essas passagens nós vemos sempre Maria relacionada aos irmãos de Jesus. Maria relacionada aos seus demais filhos. Entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então não precisamos ter dúvida a este respeito, que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse estas palavras, eu repito, Ele não está dizendo, não, aqueles que estão lá fora não são a minha família. Não. É óbvio que era realmente a sua família, a sua mãe, seus irmãos, suas irmãs. Mas pelo fato de que nem seus irmãos criam nele, achavam que ele estava ficando louco, que ele estava fora de si, que ele precisava descansar, e não criam nele mesmo, o Senhor disse: estes que estão aqui me ouvindo, estes que estão aqui reunidos comigo, estes que me seguem, estes são os meus verdadeiros irmãos, irmãs e mães. Mostrando que os que pertencem à família espiritual do Senhor Jesus estão mais próximos dele do que a sua própria família natural. Irmãos, isso é muito precioso, isso é muito profundo, nós sabermos o quanto nós somos importantes ao Senhor, o quanto nós somos importantes aos olhos do Senhor. Nós, os que fomos lavados, comprados no sangue do Cordeiro, fomos feitos filhos de Deus, somos a família de Deus e somos muito valiosos para o Senhor. Às vezes nós não damos muito valor à nossa posição espiritual, à nossa vida espiritual, à vida espiritual de nossos irmãos. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele assim nos considera como verdadeiros irmãos, irmãs, irmãs. Vamos olhar ainda mais. Mateus capítulo 1, versículo 25. Mateus 1, 25. Nós estamos olhando os detalhes, né, que mostram que realmente Maria teve sim mais filhos, né? E que é uma aberração essa tese que se prega, né, de que por essa religião de que Maria só teve Jesus. Mateus 1 e 25. 24 também, né?
Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Enquanto, esta palavra, esta conjunção enquanto, não é? Ela indica tempo. Exatamente o tempo em que José se resguardou de coabitar com Maria, sua esposa, enquanto ela não deu à luz o seu filho. Mas mostra também que após o nascimento do seu filho primogênito, que nós vamos ver em Lucas, né? Do seu primeiro filho, após o nascimento de Jesus, aí sim José coabitou com Maria, sua mulher. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, era sua esposa. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz seu filho, a quem pôs o nome de Jesus. Agora, Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, e o verso 7. Lucas 2, 7. Verso 6 também. E estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ela deu à luz o seu filho primogênito, o seu primeiro filho. Primeiro. Não teria sentido dizer a palavra de Deus, porque quando Lucas escreveu este evangelho, já fazia alguns anos, vários anos, talvez não tenho agora os números exatos, mas talvez uns 30 e pouquinhos anos, né? Ou pelo menos uns 30, ou quase 30, que Jesus havia já morrido e ressuscitado e subido aos céus. Não teria sentido Lucas dizer que Maria deu à luz o seu filho primogênito, ou o seu primeiro filho, se ela tivesse tido apenas o Senhor Jesus Cristo. Então são passagens que não nos deixam dúvida de que após o nascimento de Jesus, Maria teve sim outros filhos, não é? Qualquer que faz a vontade de meu Pai, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos dar uma olhadinha ainda em João capítulo 19. João capítulo 19. Versículo 25. João 19, 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Esses dias atrás eu ouvi um comentário no rádio, né, sobre esse assunto, e uma autoridade religiosa ele dizia assim: o fato de Jesus dizer: mulher, eis aí teu filho, é porque ela não tinha outro filho, ele dizia. Se ela tivesse tido outro filho, Jesus não iria encomendar a João, que não era seu filho natural. Jesus não iria dizer para João: eis aí tua mãe, cuida dela. Se ela tivesse outros filhos, essa pessoa afirmava assim. Um absurdo, né?
O Senhor está dizendo: mulher, eis aí o teu filho, no sentido espiritual. Não é isso que nós estamos considerando? É nesse mesmo contexto do que nós estamos estudando. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então é no sentido espiritual. Maria estava aflita ali, vendo o seu filho naquela situação, sofrendo aquela tortura, naquele sofrimento, naquela angústia dos últimos momentos naquela cruz. Como não estaria o coração daquela senhora, daquela mulher de Deus, da sua mãe? Como o irmão Gilmar citou agora de uma pessoa que perdeu seu filho, né? Coisa triste, o coração fica traspassado mesmo. Não tem como medir o sofrimento a não ser a pessoa que passa. Agora vejam, irmãos, Maria contemplando por 6 horas, que diz a palavra de Deus, ele esteve ali na cruz, né, desde das 9 da manhã até as 3 da tarde, até que ele expirou, sofrendo daquela maneira, ela não podendo fazer nada para aliviar o sofrimento do seu filho. E o Senhor Jesus disse: mulher, é como que dizendo, você fez a tua parte, você cumpriu o seu papel, eu agora volto para o meu Pai. Ela cumpriu o seu papel de trazê-lo ao mundo como homem, mas agora eu volto para meu Pai. Eis aí o teu filho, no sentido espiritual, no sentido de consideração, de afinidade espiritual na família de Deus. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Esta é a vontade de Deus. Todos os salvos, né? Todos nós os salvos que fazemos a vontade de Deus, porque um dia abrimos o nosso coração e recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós somos uma família. E o Senhor diz: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, eis aí o teu irmão. Cuide dele, mantenha comunhão com ele. Nós somos uma família. E é nesse sentido que o Senhor disse. Não é para que todos agora digamos, como é esse grupo, outros grupos também que dizem que Maria alguém diz que Maria é a mãe Maria Santíssima, não é isso que falam? O Espiritismo fala isso. Pode falar. Essa mesma autoridade religiosa que você ouviu foi o mesmo que eu ouvi dizendo que naquele tempo, contradizendo a palavra de que Maria teve outros filhos, que o Senhor Jesus teve irmãos, né? Mas uma outra prova é que Maria e Isabel, na minha tradução aqui diz parenta, mas se não me engano tem uma tradução que diz que elas eram primas. Então, se era parente ou se era primas, então por que a palavra não diz que eram irmãs? Né? Então, primas são parenta, boa observação. Prima, irmãos são irmãos. Né? Boa observação. Mateus 11. Mateus 1. É Lucas 1,16, né? Pode ler, irmão. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Mas tem uma versão que diz que né? Eu acho que sim. Tem sim. Então, ele diz, se é primo, então por que não disse Isabel, tua irmã, né? Uma boa observação. Mais alguma coisa? Não. Então, aí nós estamos vendo isso no sentido, não porque nós não consideramos Maria, claro que nós a consideramos, lógico que nós consideramos, né? Ela é bem-aventurada,
uma pessoa que com certeza ela está com o Senhor, é galardoada, é abençoada pelo papel que ela cumpriu. Só que nós não podemos admitir que torçam as Escrituras, que deturpem as Escrituras, que mudem o sentido da palavra de Deus para favorecer as suas práticas religiosas, né? E, de fato, só para terminar, o que nos importa nessa noite, o que temos visto, o que mais deve chamar a nossa atenção, é que nós também somos a família do Senhor Jesus Cristo. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe, né? E Maria, ela no sentido espiritual, sim, o Senhor diz, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E nós também devemos considerar da mesma forma. Não podemos, porém não podemos mudar o sentido das Escrituras e concordar que Maria não teve mais filhos. A palavra de Deus não deixa dúvida, né? Existem assuntos na palavra de Deus que são difíceis de entender, de interpretar. Não é o caso aqui. Não é este caso, porque nós temos uma abundância de referências, de passagens bíblicas, de informações a respeito deste caso. De que Maria, ela teve pelo menos mais 6 filhos, né? 4 filhos e pelo menos mais 2 irmãs. O número de irmãs nós não sabemos que é mais de 1, né? Suas irmãs. E o importante é que nós também somos a família de Deus. Amém. Amém.